Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos iniciar nosso estudo sobre a proporcionalidade. Mas o que é isso? É a mais simples e comum relação entre grandezas, tá? Então peguem a apostila de vocês, abram na página número 15 e acompanhem aqui a explicação. Então aqui ao lado da nossa apostila, nós temos aqui a receita de um suco, né? Vocês podem acompanhar e visualizar na apostila de vocês. E aí a nossa apostila nos traz a explicação desse conteúdo com um exemplo. Então ela fala assim: complete os quadros com as quantidades necessárias de cada ingrediente para os rendimentos de. Então são 3 copos com 250 ml cada. Então olha só, aqui nós temos o rendimento, né? Aqui os copos e aí a metade dos copos, ou seja, aqui nós temos aí os ingredientes, aqui é para fazer 6 copos e depois ali ao lado para anotar quanto que eu gastaria, quanto que eu utilizaria ali daqueles alimentos para fazer 3 copos. E aí 3 copos é a metade de 6 copos, né? Então olha só, usa água, folhas de hortelã, cubos de açúcar, 400 gramas de melancia, um limão, cubos de gelo. Para preparar a receita, basta bater tudo no liquidificador e ter 1,5 litro de suco de 6 copos. Então, se eu fizer essa receita aqui, eu vou ter 6 copos de 250 ml, tá? Então, ali, ó, se a água, para fazer um rendimento de 6 copos, eu vou usar 1 litro de água. Para fazer 3 copos, quanto que eu vou usar de água? Qual que é a metade de 1 litro? Né? A metade de 1 litro é meio litro. Então, vocês vão registrar ali na tabelinha, né? Meio. Como que eu registro meio? 1 sobre 2, né? 1 sobre 2 L de litro. Então, a metade de 1 litro inteiro é a metade de 1 litro. Aí, melancia, se utiliza 400 gramas para fazer aquela receita com 6 copos. Para fazer 3, usa a metade. Qual que é a metade de 400? É 200, né? 400 divididos por 2 é 200. Então, usa-se 200 gramas aí de melancia. Limão. Se usa um limão para fazer 6 receitas. Para fazer 3, usa quanto? Usa meio limão, né? Metade. Então, se eu registrar lá, meio. E aí, açúcar. Para fazer aquela receita com 6, utiliza-se 4 cubos de açúcar. Então, para fazer com 3, para fazer 3 copos, vou usar metade de 4 cubos, que é quanto? Que é 2, né? E aí, depois disso, ele nos diz o seguinte, deixa eu registrar aqui no quadro para vocês poderem conferir lá. Então, olha só, meio litro de água, aí é 200 gramas de melancia, meio limão e 2 cubos de gelo. E aí depois nós temos mais uma tabela. Ela fala assim, ó, são 12 copos de 250 ml cada. Então, ali ele tem o rendimento para 6 copos e aí depois o rendimento para 12. Então, a informação de 6 copos eu já tenho a quantidade. E agora, se eu fosse fazer 12 copos, então 12 ele é o dobro de 6. Então, se eu quero descobrir quanto que eu vou usar, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar aí por 2 para descobrir qual que é o dobro, né? Então, vamos lá. Água. Usaria 1 litro para fazer 6 copos. Então, para fazer 12, quanto que eu ia usar? 2 vezes 1 é 2, então seria 2 litros. Aí, a melancia. Para fazer 6 copos, usa-se 400 gramas. Para fazer 12 copos, que é o dobro de 6, então eu vou usar 2 vezes 400. E 2 vezes 400 é igual a 800. Então, 800 gramas. E aí, usa-se um limão para fazer 6 copos. Então, para fazer 12, que é o dobro, eu vou fazer 2 vezes 1, que vai dar 2. E aí, depois, o cubos de gelo, usa 4 para fazer a receita para 6 copos. Então, para fazer 12, vai ser 2 vezes 4, que vai dar 8. 8 cubos de gelo. De gelo não, é de açúcar. E aí, depois, na questão dele, nós fala o seguinte: para obter um rendimento de 18 copos de suco, o que deve acontecer com as quantidades de ingredientes da receita original? Então, lá na receita original,
era para fazer 18 copos. Na receita original, para fazer 6 copos, né, usaria ali aqueles valores. Então, para ter 18 copos, o que eu faria? Então, ó, original é 3, né, 3 copos que nós temos aqui na original. Então, seria o quê? Seria 3 vezes 6, né, 3 vezes 6 igual a 18. Então, o que ia acontecer ali? Ia triplicar. Olha só, aqui foi dividido por 2, né, para encontrar a metade. Aqui foi multiplicado por 2. E aí, para eu ter 18 como rendimento, 18 copos, eu vou ter que multiplicar 3 vezes a receita original, que dava 6 copos. Então, 3 vezes 6 é 18. Então, ali na questão B, né, nós vamos colocar aqui triplicar. Para eu ter 18 copos, a minha receita iria triplicar. E agora nós vamos aqui para a página do número 15, onde nós temos aqui mais algumas questões. Agora vamos analisar somente a quantidade de água em litros e o rendimento em número de copos. Então, aqui nessa página nós temos ali o número de copos e água, né? Então, primeiro era 6, depois era 12, depois era 18 copos, né? Então, para 6 copos foi usado 1 litro de água, para 12 copos foi o dobro, que é 2, e aí depois para 18 foi triplicado, então é 3, né? 3 litros de água. Da primeira para a segunda coluna da tabela, o número de copos de suco dobrou, assim como a quantidade de litro de água. Como os dois dobraram, temos uma igualdade entre as razões. Então, a gente já trabalhou com razão, né? Então, olha só, como que fica aqui? Nós temos 6 sobre 12, né? Então, de 6 foi para 12. E aí, simplificando essa fração, nós vamos ter um meio. Então, a mesma coisa que nós temos aqui na tabelinha aqui embaixo. E aí, na questão A, ele pergunta: o que aconteceu com o número de copos de suco da primeira para a terceira coluna? Então, ó, na primeira era 6 e depois foi 18. Aí, era 1 litro de água e depois foi para 3. Então, o que aconteceu? Ele triplicou, né? Então, nós vamos escrever aqui, olha só. Primeiro era 6 e foi para 18. E aí, depois ficou quanto? Era 1 litro e ficou 3. Então, o que aconteceu? Ele triplicou. Então, aqui vocês vão registrar lá que essa quantidade aí, ela triplicou. Na questão B, o que aconteceu com a quantidade de litros da primeira para a terceira coluna? Então, da primeira para a terceira coluna, de água. Então, a água era 1 litro e depois foi para 3. Então, o que aconteceu? Também triplicou. Na questão C, a razão entre o número de copos de suco da primeira e da terceira coluna, ela é igual à razão entre as quantidades de litros de água? Então, vamos lá. Olha só, da primeira, então, é 6 copos, para a terceira, que é 18. Então, olha só, simplificando essa fração, eu posso dividir esses dois números por 6. Então, 6 dividido por 6 é 1 e 18 dividido por 6 é igual a 3. E aqui na tabela nós vemos, e aí que para 6 copos vai ter 1 litro, e aí para 18 copos vai ser 3 litros de água. Então, aqui nós temos a razão? Sim. Então, aqui vocês vão responder lá aqui, sim. Aí depois na questão D, qual que é a razão entre o número de copos de suco da segunda e da terceira coluna? Então, olha só, da segunda coluna, o número de copos é 12. Então, é 12. E aí, na terceira é 18. Então, olha só, simplificando aqui essa fração, 12 18 avos, eu vou ter quanto? Eu posso dividir esses dois números por 6. 12 dividido por 6 é 2, e aí 18 dividido por 6 é igual a 3. E se a gente olhar aqui na tabela, para 12 copos foi 2 litros de água, para 18 copos foi 3. Então, essa aí é a razão entre esses números, né? Na questão E, qual que é a razão entre a quantidade de litros de água da segunda e da terceira coluna? Então, aqui a gente respondeu aqui agora, né? É 2/3. Essa aí, ela é a razão. Deixa eu só te ver o que está aparecendo para vocês.
porque está pegando um pouquinho de sol aqui no quadro. Então, essa é a razão da questão. Então, comparando essas duas colunas de qualquer da tabela, que existem algumas igualdades entre razões. Então, olha só, ali nós temos 6 sobre 12, simplificando vai ter 1/2, 6 sobre 18, que simplificando vai ter 1/3, 12 sobre 18, simplificando vai dar 2/3. Então, comparando ali essas colunas, a gente vê que existem algumas igualdades entre as razões. Então, qualquer uma dessas igualdades, ela é uma proporção. Então, isso que é uma proporção. Aqui na apostila de vocês têm aqui esse retângulo com a definição, com a informação sobre isso. Eu quero que vocês circulem, passem um canetão colorido para vocês sempre estar voltando a lembrar. Então, uma proporção, ela é o quê? Ela é uma igualdade entre duas razões. Então, os números A, B, C e D, diferentes de zero, eles formam nessa ordem uma proporção quando? Então, A sobre B é igual a C sobre D. Então, como aqui nesse caso ou nesse caso, né? Quando eu tenho aí uma igualdade, tá? De razões. Então, ali nós temos um exemplo, né? Uma proporção nós temos. Então, quais são os elementos que eu tenho numa proporção? Então, eu tenho duas frações, né? Vamos chamar de A e B aqui, C e D. Então, isso daqui é o extremo, isso daqui é meio, nós chamamos de meio. Aqui é o meio e aqui é o extremo. Então, o que nós fazemos basicamente? Nós multiplicamos aqui esses valores, a gente fala de multiplicar cruzado. Multiplica esse valor vezes esse e esse vezes esse, tá? Então, nós podemos ler assim, A está para B, então olha só, A está para B, assim como C está para D. Gustavo está montando esse carro. E ali nós temos já um exemplo desse exercício. Essa miniatura, ela ficou com 21 centímetros de comprimento por 6 centímetros de altura. Gustavo sabe que o carro original tem 504 centímetros de comprimento por 144 centímetros de altura. Qual que é a razão entre as medidas do comprimento da miniatura e do carro original? Então, da miniatura com o carro original. Então, vamos voltar lá. Essa miniatura ficou com 21 centímetros de comprimento. Então, vamos anotar aqui. 21 de comprimento e 6 centímetros de altura. Aí, Gustavo sabe que o carro original tem 504 centímetros de comprimento. Então, eu vou pegar da miniatura e vou colocar embaixo o valor do original. Então, o original ali é 504. E agora, o que ele pergunta ali? Qual que é a razão entre as medidas do comprimento da miniatura e do carro original? Então, eu peguei o valor da miniatura e do carro original e eu preciso simplificar essa fração, né? Então, eu posso simplificar esses dois valores dividindo 21 e o 504 por 21. 21 dividido por 21 é igual a 1 e 504 dividido por 21 é igual a 24. Então, essa daqui, ela é a razão entre esse valor, tá? E aí depois, na questão B, qual que é a razão entre as medidas da altura da miniatura e do carro original? Então, vamos ver, a altura da miniatura ali é 6 centímetros. Então, 6. E aí depois do carro original é 144. Então, 144. E agora eu vou precisar simplificar essa fração, vou dividir esses dois números por 6. 6 divididos por 6 é igual a 1 e 144 divididos por 6 é igual a 24. Então, essa é a razão, porque nós estamos apenas calculando a razão. E aí depois, na questão C, antes de simplificar as razões obtidas nos itens A e B, escreva uma proporção. Então, eu vou escrever agora uma proporção. Então, antes de eu simplificar, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa fração e essa daqui e vou escrever aí uma proporção. Então, como que vai ficar? Ó, 21 sobre 504 igual a 6 sobre 144. Então, essa, ela é a proporção
beleza? Ó, eu peguei o valor aqui da primeira igual ao valor aqui da segunda, porque é isso que o exercício nos fala, né? Na questão D, qual o produto dos extremos dessa proporção? Então, qual que é o produto? O que é produto? É a multiplicação. Então, qual que é o produto aqui dos extremos disso daqui? Então, nós vamos fazer exatamente o que a tia falou aqui. A gente multiplica cruzado, né? Eu vou multiplicar esse valor vezes esse e depois esse vezes esse. Então, aqui do ladinho, a gente vai fazer aqui a questão D. Então, olha só, é 21 vezes 144. Então, 21 vezes 144. E aí, depois disso, eu faço o quê? Igual. Aí, eu vou multiplicar o quê? Eu vou multiplicar o 6 vezes o 504. Então, 6 vezes 504. Então, 21 vezes 144 é igual a quanto? É igual a 6 vezes esse valor. Ele só pergunta qual que é o produto, ele não fala para nós multiplicar ainda. Mas quando eu for fazer isso, é só multiplicar 21 vezes 144 e 6 vezes 504, tá? Mas ele não pede para que a gente multiplique. E aí depois, na questão E, ele fala assim, qual que é o produto dos meios dessa proporção? Então, qual que é o produto dos meios agora? Agora é o contrário. Então, agora eu vou pegar o meio e depois o extremo, né? Na questão anterior, ele falava dos extremos. Então, primeiro nós multiplicamos esse valor, ó, aqui. E agora ele fala o contrário. Agora ele já pergunta qual que é essa multiplicação. Então, quanto que vai ser aqui? Então, olha só. Primeiro é 504 vezes 6. Então, 504 vezes 6 igual. Agora sim, os extremos. Então, quanto que é 21 vezes 144? 21 vezes 144 é igual a 324. Então, olha só. Se eu fizer aqui essa multiplicação, eu vou ver que eu peguei aqui, nesse caso, o extremo e o meio. E aí vai dar o mesmo valor, porque olha só, 6 vezes 504 é 3.024, igual aqui. Então, olha só, se eu multiplicar o extremo aí pelo meio, vai dar o mesmo valor. E se eu multiplicar o meio pelo extremo, também vai dar o mesmo valor. E aí, depois a seguir, ele fala, o que você pode afirmar ao comparar esses resultados? Então, o que eu posso comparar aqui? Eu posso dizer que eles são o quê? Eles são iguais, né? Eles são iguais. Pode acontecer de a gente escrever uma proporção do item C de outra ordem, daí já vai estar errado. Então, sempre quando eu for escrever, eu tenho que escrever ela bem certinho para eu não errar depois na hora de calcular. E agora nós vamos ali para os exemplos, né? Então, ali tem um exemplo. Na proporção 2/5 igual a 16 sobre 40, observe que 2 vezes 40 é igual a 80. E que 5 vezes 16 também é igual a 80. Ou seja, 2 vezes 40 é a mesma coisa que 5 vezes 16. Essa propriedade é muito útil, pois permite determinar um valor desconhecido de uma proporção. Determine o valor de x na seguinte proporção. E ali nós temos ali o exemplo resolvido, né? É x sobre 21, né? Igual a quanto? Igual a 2/3. Então, olha só, se eu pegar aqui o valor do resultado e depois simplificar, eu vou ter esse valor. Então, como que vai ficar aqui, ó? Multiplicando x vezes 3 daria 3x, igual 21 vezes 2 é igual a 42. E aí, o 3 que está multiplicando o x passaria aqui dividindo, e aí 42 divididos por 3 é igual a 14, tá? Então, aqui, neste caso, nós podemos verificar se o x obtido está correto. O que eu poderia fazer? Eu poderia pegar esse valor do x, eu poderia colocar aqui, substituir no lugar da minha fração, daí ficaria como? No lugar do x ficaria, então, 14, e aí o 21 embaixo, que já é, e aí eu posso simplificar essa fração e eu vou ter 2/3, ou seja, eu vou ter esse resultado que eu tenho aqui, tá? Então, sempre quando eu for calcular, eu posso fazer isso para ver se está correto ou não, né? E aí, depois ali, nós temos as atividades para fazer, tá? Aqui na página do número 17. Então, vamos fazer juntos aqui.
Então, a primeira questão que nós temos ali, ele fala assim, associe a primeira linha à segunda, de modo que cada par de razões forma proporção. Então, como que nós formamos uma proporção? É quando eu tenho ali uma igualdade, ou seja, quando uma fração aí, simplificada, ela vai dar aquele resultado, né? Então, aqui vai ser a mesma coisa. Então, eu anotei aqui a linha de baixo, que é onde eu vou associar com a de cima. Então, na primeira linha, nós temos aqui, ó, 1,15. Com qual das frações da linha de cima ela está relacionada? Ela está relacionada lá com a última. Porque se eu simplificar aqui, ó, o 1 e o 15 dividir essa fração aí pelo número 5, então olha só, 1 divididos por 5 vai ser igual a 0,2 e 15 divididos aqui por 5 vai ser igual a 3. Então quer dizer que essa fração simplificada, ela corresponde ali à última, né? Então vai ser aqui. Aí depois a próxima. A próxima nós temos 7,21. Então, olha só, analisando a coluna de cima, eu vejo que ela tem relação ali com a terceira fração, porque é 7,21. Então, se eu simplificar aqui essa fração, dividindo o 7 por 7 e o 21 por 7, eu vou ter o mesmo valor que tem lá, né? Ó, 7 divididos por 7 é 1 e 21 divididos por 7 é igual a 3. Então, aquela fração, 1/3, é a fração simplificada nessa daqui, né? Aí depois aqui, ó, 3/2. Então, olha só, essa fração aqui eu vejo que ela é a fração simplificada da qual? Da primeira. Porque lá na primeira nós temos 9/6. Então, se eu pegar essa fração aqui, ó, e eu multiplicar por 3 em cima e eu multiplicar por 3 embaixo, eu vou ter 3 vezes 3, 9, 2 vezes 3, 6. Então, 9/6. E essa é ali a primeira fração. Então, eu posso, pode ser a fração simplificada ou pode ser o inverso, né? Nesse caso aqui, eu teria que multiplicar para encontrar essa fração. E aí, depois, na próxima, é 10/6. Então, olha só, essa fração aqui, eu noto que se eu simplificar ela, dividindo o 10 e o 6 por 4, eu vou ter 2,5 e eu vou ter 1,5. Então, ela é correspondente a qual? Ela é correspondente ali à quarta fração, né? Que nós temos no numerador 2,5 e no denominador 1,5. E aí, depois, a última, nós temos 6/15. Só sobrou uma opção, né? Mas ali, 6/15, eu vejo que se eu multiplicar essa fração por 8, cima e embaixo aqui, se eu multiplicar aqui por 8 e aqui por 8, eu vou ter os mesmos resultados lá da primeira, ali da segunda, porque 6 vezes 8 é 48, e aí depois 15 vezes 8 é igual a 120, né? Então, aqui ela está relacionada aí à segunda fração. Vamos seguir agora para a página de número 18. Utilizando a propriedade fundamental das proporções, calcule o valor da incógnita. Então, olha só, nós temos lá na questão A. Então, nós temos 2x sobre 27 igual a 2, né? Então, o que nós fazemos? Multiplicamos cruzado para encontrar qual que é o valor de x. Então, ó, 2x vezes 9. Então, 2 vezes 9 é igual a 18. Então, é 18x. Igual. 2 vezes 27 vai dar 54. 54. E agora, o 18 que está multiplicando o x, ele vai passar aí dividido. E aí, quanto que é 58 divididos por 18? É igual a 3. Então, aqui o meu x, ele é igual a 3. Então, é sempre assim que nós vamos trabalhar. Aí, depois, na questão B, nós temos 3/8 igual a 48 sobre x. Então, a mesma coisa, né? Vou multiplicar aqui cruzar. Então, 3 vezes x é 3x. E aqui, 8 vezes 48 é igual a 384. Então, o 3 ele está multiplicando o x e o inverso da multiplicação aí é a divisão. 384 divididos por 3 é igual a 128. Então, o x ele é igual a 128. Aí, depois, nós temos também a questão C. Na questão C, nós temos assim.
3x menos 1 sobre 6 igual a 3 quartos. Então, é a mesma coisa, né? Vou pegar esse valor e vou multiplicar por esse e esse por esse. Só que muita atenção aqui, porque eu tenho 4 que está multiplicando esse valor. Aqui eu vou montar a continha para não se confundir. Então, olha só, é 4 vezes, aí eu vou colocar um parênteses, 3x menos 1 igual a 6 vezes 3, que é 18. Então, 4 vezes 3 é 12, então é 12x. 4 vezes menos 1 é igual a menos 4. Isso é igual a 18. Então, esse menos 4 vai passar para cá sendo mais 4. Então, vai ficar 12x igual, então, olha só, 12, aí o menos 4 vai passar para cá sendo mais 4. Então, vai ficar 18 mais 4 vai dar 22. Vai ficar 22. E aí, agora o 12 que está multiplicando o x, ele vai passar para o outro lado aí, dividindo. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter x igual a 22 dozeavos. E agora eu preciso simplificar essa fração aí, né? Eu posso dividir aqui, ó, o 22 e o 12, né? Eu posso dividir por 2, então 22 divididos por 2 vai dar 11. E o 12 divididos por 2 aí vai dar 6. Então, x é igual a 11 sextos. E é assim que nós trabalhamos aí com esses exercícios. Aqui na questão D nós temos 2 sobre x menos 3 igual a 7 décimos. Então, é 2 vezes o 10 e aí 7 vezes o x menos 3. Então, 2 vezes 10 é 20, 7 vezes x é 7x, 7 vezes menos 3 é menos 21. E aí, o meu objetivo é encontrar o valor de x. Então, de um lado da igualdade eu vou deixar o que tem x e do outro lado os números que estão sozinhos. Então, olha só, aqui, ó, esse 20 que está para cá com o sinal contrário passa para lá, e aí eu vou ter 7x igual a 41. E aí o 7 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Como 41 não dá para dividir por 7 e também não consigo simplificar, eu vou deixar assim mesmo. Questão E, então nós temos 2x mais 1 sobre 3x igual a 3 quintos. Então, olha só, é 5 que multiplica 2x mais 1, e aí é 3x que multiplica 3. Então, olha só, 5 vezes 2x, 10x. 5 vezes 1 é 5, e aí agora 3x vezes 3 é 9x. Então, agora, esse mais 9 vai passar para o outro lado com o sinal contrário, e o mais 5 passa para cá com o sinal contrário também. Então, 10x menos 9x vai dar 1x, e aqui era mais 5, passou para cá sendo menos 5. Então, o x é igual a menos 5. Questão F, nós temos 4y menos 5 sobre 10 igual a 1 quarto. Então, é 4 que multiplica 4y menos 5, e daí depois é 10 vezes 1. Então, 4 vezes 4y é igual a 16y. 4 vezes 5 é igual a 20, mais com menos vai dar menos. 10 vezes 1 é 10. Então, vai ficar desse lado 16y e o menos 20 passa para cá sendo mais 20. Daí, 10 mais 20 vai dar 30. Então, o 16 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, vai ficar y igual a 30 sobre 16. E aí, eu consigo simplificar essa fração dividindo 30 e o 16 por 2. 30 divididos por 2 é 15, 16 divididos por 2 aí é igual a 8. Na questão G, nós temos 7z sobre 7 igual a 4 nono. Então, é 9 que multiplica 7 mais z e é 7 que multiplica 4. Então, 9 vezes 7 é 63, 9 vezes z, 9z. 7 vezes 4, 28. Então, desse lado da igualdade, eu vou deixar o que tem letra, então, eu vou deixar o que tem z. E esse mais 63 vai passar para cá sendo menos. Daí, 28 menos 63 é igual a menos 35. O 9 que está multiplicando passa dividindo. Não consigo fazer essa divisão e nem simplificar a fração, então fica assim mesmo. Questão H, 3n menos 1 sobre 2 igual a 11 sobre 5. Então, é 5 que multiplica 3n menos 1 e aí é 2 que multiplica 11. Então, 5 vezes 3n, 5 vezes 3 é 15, então 15n. 5 vezes 1 é 5, mais com menos vai dar menos. Igual, 2 vezes 11 é 22.
Então, desse lado da igualdade fica o que tem letra, né? O que tem incógnita, então é o 15n. E esse mais 5 passa para cá sendo menos 5 passa para cá sendo mais 5. Então, vai ficar 22 mais 5, que vai dar 27. O 15 está multiplicando o n, então ele passa dividindo. E aí, 27 15avos nós conseguimos simplificar, né? Então, nós vamos dividir aí esses dois números por 3. 27 dividido por 3 é 9, 15 dividido por 3 é igual a 5. Questão I, então é 7 sobre 2 igual a 8 sobre n menos 4. Então, é 7 vezes n menos 4 igual a 2 vezes 8. Então, 7 vezes n, 7n. 7 vezes menos 4, menos 28, igual 2 vezes 8, 16. Então, desse lado fica o que tem n, então 7n igual menos 28 passa para cá sendo mais 28. Então, 16 mais 28 é igual a 144. E o 7 que está multiplicando passa dividindo. Não consigo dividir 44 por 7, também não consigo simplificar, então fica assim mesmo. Na questão 3, ele fala assim, em cada um dos itens determine qual que é o valor de x. Então, ele fala assim, ó, o número 35 está para x, então eu vou montar, 35 está para x, assim como 210 está para 112. Então, 210 está para 112. Então, eu preciso montar para depois encontrar qual que é o valor de x. Então, vamos lá. Aqui, ó, é 35 vezes 102 e aí é x vezes 210. Então, olha só, x vezes 210 é 210x. 35 vezes 102 é 3.570. O 210 que está multiplicando, ele passa dividido com o 3.570. E aí, essa divisão vai ser igual a 17. E na questão B, ele fala assim, ó, o número x está para x mais 4. Então, olha só, o número x está para x mais 4. Assim como 5 está para 7. Então, assim como 5 está para 7. Então, eu monto e depois eu encontro qual que é o valor de x. Então, aqui é x vezes 7 igual a 5 que multiplica x mais 4. Então, 7 vezes x é 7x, 5 vezes x é 5x, 5 vezes 4 é 20. Então, eu vou passar esse mais 5x para cá com o sinal contrário. Então, vai ficar 7x menos 5x, que vai dar 2x, igual a 20. E o 2 que está multiplicando passa dividindo. E daí, 20 divididos por 2 é igual a 10. Na questão 4. Um arquiteto desenhou uma planta de um escritório retangular que está 5 metros de comprimento e 3 metros de largura. Qual que é o comprimento do escritório medido na planta, sabendo que a largura mede 7,5? Então, nós podemos chamar de x o comprimento do escritório medido na planta, porque nós não temos aqui, né? Então, como que vai ficar? Ó, fala que tem 5 metros de comprimento e 3 de largura. Então, é 5 e 3. E aí, ele quer saber e 3 metros de largura. Então, nós precisamos saber qual que é o valor do comprimento, né? E sabendo que mede 7,5. Então, vai ficar 5 para x igual a 3 para 7,5. Então, 5 vezes 7,5 igual a x vezes 3. Então, 3 vezes x é 3x. E aí, aqui 5 vezes 7,5 é igual a 37,5. O 3 que está multiplicando, ele passa dividindo e nós vamos ter 12,5. Então, o comprimento do escritório na planta é de 12,5 centímetros. Na questão B, qual foi a escala utilizada nessa planta? Então, olha só. Nós podemos utilizar a relação entre a largura ou o comprimento da planta do escritório. Então, olha só, seria 3 metros e isso corresponde a 300 centímetros. Então, como 300 centímetros está representado por aqui, ó, 7,5 na planta, então 1 centímetro da planta corresponde à medida real de 300 divididos por 7,5, que é igual a 40 centímetros. Então, qual que é a escala? A escala é 1 dividido por 40. No último exercício, ele fala para observar essas duas fotografias aqui embaixo e as suas medidas.
Então, aqui tem 7,5 centímetros de comprimento e de largura é 5. Aqui nós temos X de comprimento e 12 centímetros aqui de largura. Essa foto, ela será ampliada proporcionalmente, de modo que a menor medida seja 12 centímetros. Qual seria o valor de X? Então, olha só, nós precisamos montar ali para eu resolver, né? Então, o que eu vou dizer? Eu vou dizer que 7,5 está para X, assim como 5 está para 12, né? Olha só, foi ampliado. Então, isso está para isso e isso está para isso. E aí, eu calculo e encontro esse valor. Então, agora é só eu calcular aí o valor de X. Então, nós vamos ter 5 vezes x, que é 5x, 7,5 vezes 12, que vai dar 90. E o 5 que está multiplicando passa dividindo 90. Então, x vai ser igual a 18. Portanto, o comprimento da foto, que nós chamamos de x, que não tinha o valor, ele deve ser aí de 18 centímetros. E assim nós vamos finalizando a nossa aula de hoje, 7º ano. Tenha um ótimo dia de estudos e um bom final de semana.